Um bom dia a todos. Nós vamos reler a passagem sobre a qual estamos meditando na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Começando no versículo 13 até o versículo 22, primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao 22. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ter ido para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Irmãos, nesta manhã, nós pretendemos apresentar o último ponto desta mensagem, que nós intitulamos Razão da Esperança, porque é a expressão com a qual o apóstolo Pedro se referiu à esperança que nós temos em Cristo. Ele está vendo a possibilidade, a expectativa de os crentes serem confrontados com a sua fé, com a razão da esperança que nós temos em Cristo. Essa razão da esperança, conforme nós já dissemos, é a causa da nossa fé. Por que é que nós cremos assim? Por que é que nós vivemos assim? Qual a razão da nossa fé? Qual a razão da nossa esperança? Então, o primeiro ponto dessa mensagem tratou do fato de que a esperança tem razão. A nossa esperança, ela não é sem causa. A nossa esperança não é vazia.
ela tem razão. E essa razão, essa causa, é a morte de Cristo. Conforme o texto diz no versículo 18. E essa morte de Cristo, ela foi feita de uma única vez, ela foi feita dos justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E essa morte de Cristo, ela foi aprovada pela ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, foi como o selo de Deus aprovando a morte de Cristo por nós. O segundo ponto nos mostrou que a esperança, ela tem perseguidores. Por que essa esperança é perseguida? Por causa da justiça de Cristo que foi imputada a nós, nos transformando em filhos de Deus, para uma vida agradável a Deus. E, portanto, essa esperança, ela é revolucionária, ela incomoda, ela transtorna, ela irrita as pessoas. Essa esperança, ela tem influência, ela é dinâmica, ela afeta as pessoas à nossa volta. Porque é o Espírito de Deus em nós, agindo em nós e através de nós, atingindo as outras pessoas, despertando a consciência das pessoas para os seus pecados. A vida de Deus em nós acusa as pessoas que não têm a Deus. Fala sentir incomodadas com o seu pecado. Isso irrita as pessoas e as torna perseguidoras da nossa esperança. E ela é também transformadora. Ela transforma até mesmo o meio ambiente, o lugar onde nós estamos, nosso local de trabalho, de estudo, nossa vizinhança, porque é o Espírito de Deus agindo através de nós. E ela é irresistível. Não há fronteiras para o poder, o dinamismo e o alcance dessa esperança. Ela se dissemina irresistivelmente. E é por isso que, na época do apóstolo Paulo, os crentes foram acusados de transtornar o mundo. E essa esperança, além de perseguidores, ela tem consequências. Porque atraindo os perseguidores, ela atrai também toda a força, todo o poder desses perseguidores que usam calúnia e difamação contra os crentes, para ver se conseguem diminuir a sua influência, neutralizar o seu poder, caluniando-os, difamando-os, mentindo contra eles. Jesus Cristo já previu que isso aconteceria. O terceiro ponto da nossa mensagem é que essa esperança, ela exige uma escolha. Isso aqui está manifestado na passagem, apresentando uma causa para essa escolha. Nós temos aqui no versículo 15 escrito: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Esse antes está estabelecendo uma escolha entre o que vem antes de antes e depois de antes. Ou seja, antes de antes, a Bíblia diz que ainda que nós venhamos a sofrer por causa da justiça, nós somos bem-aventurados. E não devemos ficar amedrontados por isso.
Antes, ou seja, em lugar de ficar amedrontado, em lugar de fugir, em lugar de acovardar, nós devemos santificar a Cristo no coração. Essa é uma escolha radical para a vida. Porque quando alguém santifica a Cristo no seu coração, resolve ter a Cristo como Senhor da sua vida. Resolve que Cristo irá governar todos os atos da sua vida, todas as suas escolhas, e isso vai fazer uma tremenda diferença. E vai estabelecer um modo de vida, uma qualidade de vida para a pessoa. A vida de Deus, a vida cristã. E essa escolha, ela tem consequências. Porque, conforme é dito aqui, nós vamos sofrer calúnias e difamações e perseguições de toda sorte. Jesus Cristo já havia avisado sobre isso. Jesus Cristo disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Principalmente dentro de casa. E ele então disse que essa escolha vai implicar sempre escolher servir e obedecer a Cristo acima de todas as demais pessoas que nós amamos. O quarto ponto tratou da preparação que essa esperança exige de nós. E essa preparação envolve a nossa capacidade de responder racionalmente, mansamente, segundo o temor de Deus, a todo aquele que pedir razão dessa esperança. Qual a razão da nossa esperança? As pessoas vão perguntar isso. E nós precisamos nos preparar para isso. Com oração, com o estudo da palavra de Deus, e com a prática da vida cristã. Porque quando uma pessoa nos pedir razão da nossa esperança, ela estará nos dando oportunidade de evangelizá-la, de discipulá-la. Sabemos fazer isso? Precisamos nos preparar para isto. E agora, então, o quinto ponto dessa mensagem é que a esperança, além de razão, ela tem fundamentos. Nós não apenas sabemos que a nossa esperança é baseada na verdade de Deus, mas que nós temos fundamentos práticos, bases práticas para esta esperança. A nossa fé não é baseada em coisas que nós imaginamos. Não é baseada na nossa subjetividade mística, religiosa. A nossa esperança, segundo o texto que nós lemos, ela tem como causa a pessoa de Jesus Cristo. Isso está numa passagem aqui, que é considerada uma passagem difícil de ser interpretada, mas que é muito clara no seu ensino. A partir do versículo 18, nós lemos: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Irmãos, percebam que Deus, Ele nos abriu aqui uma janela para nos revelar coisas que os olhos não veem. Deus nos abriu aqui a dimensão da eternidade, para nos mostrar o que é que está por trás da obra da redenção. Nós temos diante de nós uma janela para o céu com seus mistérios. Nós temos diante de nós uma janela dimensional que nos revela como Deus moveu todo o mundo que nós não conseguimos ver para nos trazer a redenção. O Cristo que se encarnou, viveu, morreu por nós, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele é um Cristo pré-existente. Essa é uma das realidades que Deus nos mostra através dessa janela, que Ele nos abriu para contemplarmos a glória de Deus e os arcanos de Deus. A pré-existência de Cristo é algo que toda a palavra de Deus ensina, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas aqui essa pré-existência é mostrada em ação na pregação do Evangelho nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé foi profeta, que Noé foi evangelista, que Noé foi pregador do Evangelho. Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo estava nele pregando o Evangelho durante todo o tempo em que Noé esteve construindo a arca. 120 anos. Toda aquela geração atraída pela construção daquela arca, pôde ouvir da boca de Noé o motivo, a razão da construção daquela nave, e ter a oportunidade de buscar nela refúgio em tempo aceitável.
Uma coisa interessantíssima com relação à arca, e talvez muitos aqui não tenham percebido quando leram lá em Gênesis a respeito da construção dela, é que depois que Noé e sua família entraram na arca, depois de 120 anos de oportunidade para que todos os que quisessem entrar pudessem fazê-lo, e não quiseram, Deus então fechou a arca por fora. Por quê por fora? Porque certamente quando as águas do dilúvio subiram de tal maneira que as pessoas não tinham mais para onde fugir, certamente eles tentaram entrar na arca. E eu fico imaginando Moisés e sua família lá dentro, ouvindo os pedidos de socorro, o clamor das pessoas arranhando a porta daquela arca, tentando entrar, suplicando para entrar. Eu fico imaginando se a porta pudesse ser aberta por dentro, se Noé não o teria feito. Já imaginaram isso? Você dentro do único meio de salvação de uma calamidade, ouvindo pessoas gritando, batendo, arranhando, clamando, pedindo pelo amor de Deus para ser salvo. Mas quem fechou a porta foi Deus, e fechou por fora, de tal maneira que Noé, mesmo que ele quisesse, não podia abrir aquela porta. O tempo da oportunidade havia encerrado. É o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Deus está concedendo oportunidade. E o apóstolo Pedro diz que é por causa da longanimidade de Deus que esse tempo ainda existe. Mas um dia, Deus vai encerrar esse tempo de oportunidade. E aí diz a Bíblia que não vai adiantar mais as pessoas buscarem, clamarem, porque elas não vão mais encontrar oportunidade. A Bíblia diz que o Evangelho será retirado. Aquele que agora detém o anticristo será removido. A morte, o único meio de escape que as pessoas poderiam ter para fugir do sofrimento e da condenação da ira de Deus, também não vai existir mais. Nem suicídio as pessoas vão poder cometer. Então isso que está escrito aqui é uma figura, é uma antecipação daquilo que está por vir. Porque assim como o mundo do tempo de Noé foi destruído pelas águas do dilúvio, o mundo do nosso tempo
mundo será destruído pelo dilúvio das chamas. Dilúvio das chamas, pastor? Que é isso? Mas dilúvio não tem a ver com água? Não somente com água. A palavra dilúvio, ela se refere a todo tipo de inundação, seja de que matéria for. Inundação de fogo, inundação de areia, inundação de fumaça, inundação do que for, é dilúvio. Então a Bíblia diz que o mundo ele vai ser destruído por um dilúvio de chamas. E agora, nesta oportunidade entre o primeiro e o segundo dilúvio, nós temos a realidade prefigurada pela arca, salvando no tempo da oportunidade, salvando no tempo da graça de Deus. Que é o batismo. Só que esse batismo que é referido aqui, ele não é simplesmente o ato batismal. Esse batismo aqui se refere à conversão, porque ele é um lavar regenerador. Percebam que aqui fala em consciência. A água do batismo aqui não é aquela que simplesmente remove a sujeira física. Está escrito aqui. Mas é aquela que remove a mancha espiritual do pecado. Que purifica do pecado. É o lavar regenerador da conversão, que é feita pelo Espírito Santo. Nesse ponto, a arca, ela é uma figura de salvação, da salvação que veio em Cristo Jesus. Nós estamos dentro da arca. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo já está salvo enquanto a arca da aliança, que é Cristo Jesus, está se preparando para voltar e resgatar aqueles que são dele. Percebem? Nós somos como aqueles dos dias de Noé. Jesus Cristo foi através de Noé e pregou a aquelas pessoas, mas elas não se arrependeram. E estão em prisões eternas. Aguardando o juízo final para serem lançadas definitivamente no lago que arde com fogo e enxofre. Nós somos os participantes do segundo tempo da graça de Deus, aguardando em Cristo Jesus, em segurança, o final de toda essa história. Aqui nós podemos ver, através dessa janela que Deus abriu, os acontecimentos que tiveram Jesus Cristo como o realizador deles, o chefe da redenção,
cabeça da redenção. A Bíblia nos mostrou o Cristo pré-existente pregando o Evangelho no tempo da graça de Deus nos dias de Noé, até que a graça foi encerrada. E agora ela vai ser encerrada quando? Nós não sabemos. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades e o tempo da graça de Deus. Eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação, diz a palavra de Deus. Este é o tempo oportuno. Diz a Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Agora, esta é a hora, este é o dia. O depois não está garantido. Enquanto há vida, há esperança. Foi isso que Jesus Cristo, em espírito, foi e pregou nos dias de Noé. Através de Noé. É isto que Cristo, presente e vivo, hoje, ressuscitado, reinando, está pregando através de nós para as pessoas do nosso tempo. Cada um de nós que crê em Cristo e que já se encontra na arca, é um Noé, é um pregador da justiça. Estamos encarregados por Deus de pregar a reconciliação de Deus às pessoas do nosso tempo, antes que venha o dilúvio de chamas. E ele está vindo. E os seus sinais estão cada vez mais evidentes, mais claros. Vocês algum dia sonhariam, imaginariam que no Brasil ocorresse um terremoto de 6,6 na escala Richter? Pois isso acabou de acontecer. Terremoto de 6,6 no Brasil, lá perto da fronteira com a Colômbia. Tem muita coisa estranha acontecendo. São os sinais de que o dilúvio de chamas está se aproximando.
E nós somos embaixadores em nome de Deus, cada um de nós, um Noé, para botar a gente para dentro da arca. A arca figurava Cristo. Cristo veio e está conosco. É o tempo da oportunidade. Esse tempo se chama agora. Essa é a razão da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e nos transforme cada um realmente em pregoeiros da justiça, para darmos a razão da nossa fé. Porque essa é a razão que salva, a razão da fé. Amém.